Olá, meu nome é Carlos Eduardo e esse é o programa Arquivos Secretos com o tema Os Segredos do Inferno. Gostaria de fazer uma oração para começarmos. Incline sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento, ao qual, através da sua palavra, ó Deus, nós iremos comprovar as verdades e as mentiras a respeito desse tema, Pai, do inferno. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer essa sabedoria da sua palavra sobre a vida de cada ouvinte, ó Deus. E que a sua palavra venha falar nesse momento, ó Deus. Que nós venhamos nos calar, ó Pai. E que o Senhor possa acampar os seus anjos ao nosso redor para nos proteger e nos livrar das ciladas de Satanás, ó Deus. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. O texto inicial se encontra em Ezequiel, no capítulo 18, no verso 4, que nos diz o seguinte: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Nós começamos com esse verso por um simples ponto. Será que existe consciência na morte? E será que a alma é imortal? Será que existe um local onde as almas são jogadas, como é dito em filmes, como é dito em desenhos, como aparece em novelas? Vamos ver a grande mentira de Satanás a respeito desse tema, que se encontra lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 3 ao verso 5. Gênesis capítulo 3, do verso 3 ao verso 5, que diz assim: veremos a mentira de Satanás a respeito desse tema. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Essas foram as palavras de Deus. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Nós já vemos aí a primeira mentira de Satanás. Deus disse que, se comesse do fruto, iria morrer. Satanás disse que não. Já começa por aí. Toda alma é imortal? Nós vimos que não. Toda alma que pecar, essa morrerá. E Satanás vem com essa grande mentira, falando que se comesse do fruto, não iria morrer, se transformaria em Deus. Continuando. E na morte, existe uma consciência? Porque o dito inferno é dito e mostrado na TV, pela mídia, que é um lugar onde as almas estão sofrendo. Ou seja, se está sofrendo, tem uma consciência. O que a Bíblia fala a respeito disso? Nós vamos em Eclesiastes, capítulo 9. Vamos ler o verso 5, 6 e o verso 10. Nos diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Verso 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esse além descrito aqui no verso 10, no original, ele é dito como sepultura, ou seja, como ficaria esse verso? Vou ler só a parte B. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra. E esses textos que nós lemos aqui comprova que não há consciência na morte. E quando o crente morre, para onde ele vai? Será que ele vai para o céu? Vamos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4,
do verso 4 ao verso 9. Diz assim: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista que da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo, e se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Atenção nesse verso. Verso 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Esses sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E quando o crente morre, será que ele vai para o céu? Será que ele vai para esse dito inferno? Vamos ao livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16 e verso 17. Nos diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Segundo esse texto, ficou bem claro que os mortos em Cristo irão ressuscitar. Porque seria meio ilógico eles estarem no céu e Cristo vir e trazer os justos com ele para depois levá-los para o céu novamente. E será que existe um castigo? Porque é dito nesse inferno que ele é um inferno de fogo que castiga as pessoas. Existe mesmo um castigo? É verdadeira? Vamos ao livro de Provérbios. Provérbios no capítulo 11, no verso 21. Nos diz o seguinte: o mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Ou seja, existe um castigo. Nós já vimos através da palavra que esse castigo pode ser também chamado de juízo. Porque não seria uma coisa justa. Uma pessoa que viveu 30 anos, viveu em pecado, morreu, ela ir para o inferno e queimar o mesmo período, o mesmo tempo de uma pessoa que viveu 80 anos de pecado. Seria justo? Não é justo. E o nosso Deus, ele é justo. Nós vamos ao texto agora de 2 Pedro, no capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. No verso 1 ao verso 3. Existe um juízo, diz assim a palavra do Senhor. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então nós vemos que existe sim um castigo. Mas será que é nesse tal inferno de fogo? Vimos também que só existe consciência quando se está vivo. Nós vimos que a alma não é imortal. Vamos ao texto de João, no capítulo 5, o Evangelho de João, no capítulo 5.
nos versos 28 e 29. Nos diz o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Aqui nós vemos duas coisas e respondemos duas perguntas. Existe um castigo ou um juízo? Sim. E aonde estão os mortos? Tanto bons como ruins. Está aqui, nos túmulos. Vou ler o verso novamente. Parte B. Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Que voz é essa? É a voz de Cristo. Então, não estão num dito inferno de fogo e nem estão no céu. Estão nos seus túmulos, nos sepulcros. E será que os mortos, eles, quando morreram, já morreram com uma sentença? É possível a gente ver através das Escrituras isso? Nós vamos ao livro de Hebreus. No capítulo 10. Hebreus 10, 26 e 27. Veremos se já recebemos ou não uma sentença. Diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Segundo esse texto, existe ou não uma sentença? Nós já vamos para a sepultura com uma sentença ou não? Salvos ou perdidos? Vemos isso também em uma grande prova em Apocalipse 20, verso 4 e verso 5, que nos fala a respeito de duas ressurreições. Apocalipse 20, verso 4 e verso 5, que nos diz o seguinte: vi também tronos, e nesses assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, se tratando do verso 4. Um outro ponto, nesse mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 21, no verso 8, nós vemos ali uma condenação, que nos diz o seguinte: quanto, porém, os covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Porque existe algo que nesse verso aqui, que nós acabamos de ler, do capítulo 21 de Apocalipse, que ele vai falando os covardes, os incrédulos, abomináveis, assassinos, os que estão contra a lei de Deus, os que não fazem segundo a lei de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 12, verso 47 e 48, nos diz assim: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido.
e aquele a quem tem muito, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Você pode estar pensando agora, mas eu não sou covarde. Eu não faço abominações e outras coisas que estão no capítulo 21, no verso 8 de Apocalipse. Você pode ser um servo do Senhor. Mas o que está escrito aqui? Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade. Qual é a vontade do seu Senhor? Estão descritas nos seus mandamentos. Será punido com muitos açoites. Mas aí a pessoa pode estar pensando, mas eu não conheço. Também tem aqui. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Ela não levará poucos, mas levará açoites. Prova disso nós vemos lá em Deuteronômio, no capítulo 25, verso 2. Deuteronômio 25, verso 2. Que diz assim: se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença com um número de açoites segundo a sua culpa. Ou seja, a gente já está começando a entrar nesses segredos desse inferno que é dito, que é onde a pessoa vai sofrer eternamente. Mas a gente está começando a construir e vendo que eternamente, mas se você errou 10, por que você vai pagar 20? Não. É segundo as suas obras. Se você foi digno de 30 açoites, serão 30 açoites que você vai receber. Por que uma eternidade de açoites? São 30. Segundo nós vimos lá em Deuteronômio 25, é segundo as suas obras. Nós vamos ao livro de Malaquias, no capítulo 4, no verso 1, que nos diz o seguinte: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, e de sorte que não lhes deixará nem ramos, nem raiz. E nós vemos também que não é um sofrimento eterno. Porque esse próprio verso, ele diz que não sobrará nem raiz e nem um ramo. E quem é a raiz? E quem é um ramo? Quem foi o primeiro a pecar? Satanás. A raiz do pecado. E como nós vemos lá em Gênesis no capítulo 3, ele lançou a sua mentira em cima do homem. O homem pecou. É o ramo. Satanás, raiz, o homem, o ramo. Lá em Isaías, no capítulo 47, no verso 14, nos diz também uma coisa muito interessante a respeito disso. Isaías 47, verso 14. Nos diz o seguinte: eis que serão como restolho, o fogo os queimará, não poderão livrar-se do poder das chamas. Vou parar só nessa parte aqui. Ou seja, não sobrará nada. Como um tormento eterno. Como um inferno de fogo onde a pessoa vai sofrer eternamente. Nós estamos na construção. Lá em Ezequiel 28, nós vamos comprovar que Satanás é a raiz. Vai nos mostrar ele sendo aniquilado. Ezequiel 28, verso 19 e verso 18, nos diz o seguinte: pela multidão de suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas, sobre a terra aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti
venha a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Nós já vimos aqui que a raiz será eliminada. E aonde na Bíblia nós vemos que os ramos também serão eliminados? Nós vamos até o livro de Salmo, no verso 37. Salmo de número 37. O verso 9, 10, 20 e 28. Verso 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Verso 20. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. E o verso 28 fechando. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Não tem um espaço para um tormento eterno. Será eliminada tanto a raiz como os ramos. Nós vamos agora para Apocalipse, no capítulo 21, verso 8 novamente. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E como ocorrerá esse fogo? Salmo 50, ainda no livro de Salmos, Salmo 50, verso 3, 4, 16 a 23, nos diz o seguinte: como ocorrerá esse fogo? Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele há de um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Verso 16. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra teu irmão e difama o filho da tua mãe. Tem feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Sobre o verso 3 que nós lemos, o fogo devorador, no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, o verso 7, 2 Pedro, capítulo 3, verso 7, nos diz o seguinte: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens e ímpios. E como esse fogo vai abrasar a terra e os ímpios? Porque Pedro está falando aqui que o fogo, nós vimos que o fogo abrasará os ímpios, e Pedro diz que esse fogo abrasará também a terra e os céus. Apocalipse 20. Apocalipse 20. Agora o verso 9, 10 e o verso 15.
Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E o verso 15: E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vimos aqui como isso ocorrerá. Em Êxodo, no capítulo 19, tudo a respeito desse fogo. Nós veremos se o fogo é do inferno ou da onde é esse fogo. Êxodo, no capítulo 19, do verso 14 ao verso 19. Diz assim: Moisés, tendo descido do monte, ao povo consagrou. Verso 14 do capítulo 19. Moisés, tendo descido do monte, ao povo, consagrou o povo, e lavaram as suas vestes. Verso 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte cangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como uma fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Aqui no verso 18 do capítulo 19, diz que o Senhor descera sobre ele em fogo. Mas será que ele desceu com o corpo em chamas? Nós já estamos começando a identificar esse fogo que falam que é um inferno de fogo. Vamos em Levítico, no capítulo 10, verso 2. Vamos identificar esse fogo. Levítico 10, verso 2, que nos diz o seguinte: Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Nós já vemos aqui uma passagem que diz que o fogo sai de diante do Senhor. Vamos continuar. Vamos em 2 Samuel para a gente identificar quem é esse fogo. 2 Samuel, verso 22. 2 Samuel, capítulo 22, verso 9. Diz assim: Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chamas. De quem saiu? Do inferno? Do Senhor. Vamos a Daniel. Daniel capítulo 7, verso 10. Daniel 7, verso 10, que nos diz: Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram-se os livros. Vemos aqui em Daniel que um rio de fogo manava e saía de diante dele. O fogo é do inferno? Vamos a Jeremias. Jeremias 23, verso 29. Jeremias 23, verso 29, que nos diz o seguinte: Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Com esses textos que nós lemos a respeito do fogo, nós vemos que o fogo provém do Senhor. Vamos em Hebreus, no capítulo 12, no verso 29. Vamos desvendar esse mistério a respeito do inferno. Hebreus, no capítulo 12, no verso 29. Que nos diz assim: Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Com esse verso a gente já quebra esse vínculo de o inferno
ser um lugar de fogo. Porque muitos não acompanham e não buscam a respeito da questão inferno no original. Porque no original, o Hades ou Seol é sepultura. Se no grego e no hebraico é sepultura, por que pra gente vai ser uma outra coisa? Vamos a 2 Tessalonicenses, no capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. No verso 4 ao verso 9. Vamos ler a partir do 7, a partir do 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E a destruição eterna, a destruição. Se nós formos nos evangelhos, nós vamos encontrar sendo citado Geena, Tártaro, sendo que um é um símbolo e o outro uma prisão. Tártaro é uma prisão e Geena, que é o equivalente grego para o Vale de Inom, é um símbolo. Nós vamos agora lá em 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 4, que nos diz o seguinte: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Em outras traduções, você vai encontrar Tártaro. Os irmãos quiserem acompanhar a respeito do símbolo. Os irmãos podem ir em 2 Crônicas, no capítulo 28, verso 3, e Jeremias, capítulo 7, verso 32. Eu vou ler esse verso de Jeremias, para que fique claro para os irmãos. Como Geena, que é o equivalente hebraico para o Vale de Inom. Jeremias 7, do verso 32 ao verso 34, que diz o seguinte: Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem Vale do filho de Inom, mas o Vale da Matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. E a tal motivo, os cadáveres desse povo servirão de pastos às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de foguedo e a de alegria, a voz de noivo e a voz de noiva, para que a terra se tornará em desolação. Isso também tem confirmação em Apocalipse 20, verso 3, quando Satanás é aprisionado. Em Mateus, no capítulo 5, verso 22, Mateus 5, no verso 22, nós lemos o seguinte: Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito ao julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então já ficou muito claro que o inferno ao qual é dito não é um lugar com chamas, e sim uma sepultura, e que esse fogo ele é vindo do Senhor. E que a alma não tem consciência nenhuma, ou seja, então eles não estão sendo atormentados. Esse fogo aniquilará por completo o ramo e a raiz e o ramo. Nós vamos agora em Mateus, no capítulo 10, no verso 28, que nos diz: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma
como o corpo. Mateus 18, verso 8 e verso 9, que nos diz: portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2 e seres lançado no inferno de fogo. Na parábola do Lázaro e o rico, lá em Lucas, no capítulo 16, eu peço para que você possa estar lendo, ele vai falar a respeito do inferno e ele coloca algumas questões, mas é uma parábola. Ele fala que ali é descrito que o inferno parece que é um braço do céu, ao qual o rico pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a língua dele. E nós já vimos que quando morremos não tem consciência, não tem obra nenhuma. Obra nenhuma pode ser feita estando morto. E o que é queimar eternamente? No livro de Judas, no verso 7, nos fala o que é queimar eternamente. Judas, verso 7, que diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Sodoma e Gomorra queima até hoje? Não. Mas diz aqui, para exemplo de fogo eterno. Ou seja, segundo nós lemos, é segundo as suas obras. Ou seja, tem um tempo para queimar. E é destruído para sempre. Tanto que hoje você não consegue ver nenhum destroço de Sodoma e Gomorra. O que é eterno é o fogo, não o ímpio, que é destruído. Porque a cinza, ela não pega fogo. Em 2 Pedro, no capítulo 2, verso 6, 2 Pedro, capítulo 2, verso 6, nos diz o seguinte: e reduzindo a cinzas, está falando da cidade de Sodoma e Gomorra, as cidades de Sodoma e Gomorra ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Ou seja, uma destruição eterna. Segundo o que foi praticado, é o tempo ao qual a cidade queimou e foi destruída. E lá em Malaquias, no capítulo 4, no verso 1, deixa bem claro. O verso 2, mas para vós outros, Malaquias 4, verso 2, para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Não o inferno. A destruição que é eterna. Quem for destruído não retorna mais. Não tem memória, como nós lemos em Eclesiastes. E finalizando, quem habitará entre as chamas eternas? Sabemos que essas chamas eternas é a glória de Deus. Esse fogo é a glória de Deus, ao qual desceu sobre o monte quando Moisés subiu. E quem habitará? Isaías 33. Isaías no capítulo 33, no verso 12 ao verso 17, nos diz o seguinte: os povos serão queimados como se queima a cal. Como espinhos cortados, arderão no fogo. Ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós, os que estáis perto, reconhecei o meu poder.
Os pecadores em Sião se assombram. O tremor se apodera dos ímpios. E as perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Ele responde: o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Esse habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas lhe serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. E qual é a condição para nós? Será que é com esse corpo que nós vamos habitar no meio dessas chamas, no meio da glória de Deus que é representado por esse fogo? 1 Coríntios, verso 15, vai nos falar a respeito disso. 1 Coríntios, capítulo 15, nos diz o seguinte, verso 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, seremos transformados para habitar no meio dessas chamas. E que nós possamos viver a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, os mandamentos de Deus, para que possamos ser transformados e habitar no meio das chamas eternas. Então fica provado que inferno é a mesma coisa que sepultura, não é um lugar de fogo, porque o fogo não é do inferno. O fogo é a representação da glória de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento, ao qual a sua palavra vai desvendando todos os segredos, e que essa palavra venha inundar os nossos corações, que essa palavra venha ser a nossa bússola, e que nós não venhamos cair nas artimanhas de Satanás. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor continue derramando do seu conhecimento sobre os seus filhos, aqueles que buscam a sua verdade. Pois o Senhor diz que aquele que busca, acha. E que assim seja em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.